Good morning, students. Hoje é dia 4 de setembro de 2020. Professora Luciana, de Língua Inglesa, CPMG. Na aula de hoje, nós vamos revisar as palavras cognatas, tá? E eu tenho aqui para vocês uma lista da NET Escola, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e eu vou explicar para vocês exatamente o que vocês têm que fazer e revisar com vocês alguns pontos importantes, ok? Então, vamos lá. Temos aqui a nossa lista de exercícios. Vamos lá. Olha só, as expectativas de aprendizagem. Ler cartas de leitor utilizando diferentes estratégias de leitura. Nós temos um vídeo anterior que nós falamos das duas técnicas de leitura, skimming and scanning. Então, vamos lá, só repassando aqui para vocês. Skimming é a leitura geral do texto, onde você vai olhar se tem figuras, títulos, subtítulos, tipo de texto, e você vai identificar aquilo ali com uma leitura rápida, né? Relembrando que é skimming, tirando a ideia principal do texto. Depois você vem com a segunda técnica, que é scanning, que é exatamente olhar por dados específicos, informações específicas. Quando você souber o que procurar no texto, quando você ler as questões, você volta no texto e você vai procurar ali as informações específicas que você precisa. Próximo item, identificar as palavras cognatas no texto. Então, olha só. Quem se lembra aí o que é uma palavra cognata? Vamos parar aqui para pensar. As palavras cognatas, elas possuem as grafias iguais ou semelhantes e possuem o mesmo significado da nossa língua materna, português. Elas são bem fáceis de serem identificadas e lidas e ajudam vocês a terem uma melhor compreensão do texto, tá? Então, olha só, o próximo item aqui, vocês vão identificar informações explícitas no texto. O que seria uma informação explícita no texto? É aquela informação que está exposta, que foi expressa pelo autor, ao contrário da implícita, que é aquela informação que não está clara para o leitor. Então, aqui vamos dar sequência. Continuamos aqui com a retomada dos conhecimentos trabalhados no semestre anterior. Tem a parte aqui de reading, que é a leitura, que pede para vocês read the text carefully and respond to the activities. Então, leia o texto cuidadosamente e responda às atividades. Então, pessoal, primeira coisa aqui, olha só. It is time we made masks compulsory, tá? É tempo de fazer as máscaras serem obrigatórias. Então, vem aqui uma figura. Logo aqui de cara, você já usa a primeira técnica, que é o skimming, né? Olhar a figura, entender do que se trata, tá? Então, aqui começa aqui falando para vocês, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Countries where face mask use is wider spread have seen fewer COVID-19 deaths, writes Professor David Smith. Então, aqui tem uma figura aqui de uma passageira, onde? In a Central Line in London, tá? Você vem aqui, leiam o texto cuidadosamente, observem todos os detalhes, apliquem as duas técnicas de leitura e comecem a responder. O que são palavras cognatas? Podem explicar com suas próprias palavras. Lembrem-se que aqui nós não estamos mencionando os falsos cognatos, tá? Aquelas palavrinhas que parecem com a nossa língua materna, mas não são. Então, os cognatos, as palavras cognatas, elas são transparentes, tá? Ela parece e tem o mesmo significado da língua portuguesa. Então, vamos lá para Activity 2, que é circule as palavras cognatas do texto. Activity 3, agora observe os números expostos no texto. Desses números, escreva o que se refere. O primeiro, a quantidade de habitantes em Hong Kong. Letter B,
quantitativo de habitantes de Hong Kong que usa máscaras. Observem que quando diz sobre Hong Kong, tem os números, olha só, population 7.45 million. Então, retornando, letter C, ao número de pessoas mortas no Reino Unido. Active 4. Veja o título da carta, o comentário abaixo do título e a imagem. Então, exatamente aqui você vai estar aplicando a técnica de skimming, tá? A partir deles, o que é possível deduzir sobre o assunto do texto? Então, aqui acho que está bem claro, né? A figura está clara, as informações estão realmente explícitas no texto. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Bom trabalho aí para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, podem me chamar no privado, ok? Abraço virtual. Vejo vocês depois. See you later. See you guys later, right?